Oi, eu sou a Yesca. Oi, eu sou a Carol. Vamos continuar falando do Oscar. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa maratona Oscar, falando do Destino de uma Nação, ou Darkest Tower, que é um filme fantástico. Já adiantando o tom do vídeo, mas só uma explicação antes. Esse vídeo e o próximo que vai sair no canal são muito mais longos do que todos os outros. Não se assustem, por favor, e não fujam da gente. Mas é só porque são dois filmes que contam uma mesma história que aconteceu. Então a gente achou interessante dar um panorama histórico dentro disso, não só falar do São filme. histórias interligadas, né? Porque Exato. uma história tá dentro da primeira história. Então, por isso que a gente fez Isso. E aí a gente achou legal não só falar dos aspectos dos filmes em si, mas também contar qual é a história de fato. Mas então vamos começar falando do filme, depois a Carol vai dar uma aulinha de história básica pra gente. Então vamos lá, Carol, fala das indicações pra gente. Eu achei que você que ia fazer essa parte. Tudo eu achei bem, que eu eu ia fazer o faço. resumo do filme. Não, tudo bem. Se você quiser eu faço, a gente inverte, não tem eu problema. faço, tudo bem. Então tá. Cortamos essa parte. Bom, então as indicações de Darkest Tower ou Destino de uma Nação é, além de melhor filme, melhor ator com Gary Oldman, porque a academia não aprende, não é mesmo, minha gente? Melhor fotografia, melhor figurino, melhor maquiagem e penteado, que a Carol detesta o nome da categoria. A gente, penteado não dá, Penteado é né? estranho, né? Hairstyle já é ruim, penteado é pior ainda. Melhor design e melhor design de produção. E aí, dá um resumo pra gente do filme, Carol. Então, gente, o filme ele acontece em 1940 e é o Winston Churchill assumindo o posto de primeiro-ministro. É iminente a ameaça da invasão alemã no começo da Segunda Guerra Mundial. E aí ele fica dividido, o gabinete, né, o parlamento fica dividido entre lutar contra os alemães e oferecer um tratado de paz para os alemães. E aí a história é essa grande dúvida, esse grande dilema do que se deve fazer. Vamos atacar? Vamos tentar paz? O que vamos fazer? E assim, é um filme muito bem estruturado, ele é um filme muito bem dirigido. O diretor não, infelizmente não tá indicado, que eu achei que ele podia estar, porque realmente é um Com filme muito bem certeza. dirigido. Ele é um filme que tem um elenco. É legal destacar que o elenco ele é todo britânico, né? Porque é uma história britânica. Então a gente tá falando do Churchill, em 1940, assumindo o posto de primeiro-ministro da Inglaterra, né? Do Reino Unido. Então é importante ressaltar que o elenco é todo britânico, né? Então a gente tem o Stephen Dillane, que você deve conhecer mais como Stannis Baratheon. A gente tem a Lily James, que faz o papel, que é a Cinderela, que faz o papel da secretária dele. A gente tem a Kristen Scott Thomas, que é a esposa do Churchill. E a gente tem o Ronald Pickup como o Neville Chamberlain. É um elenco excelente, mas é um elenco britânico. Então não é um elenco que a gente vai conhecer assim, tipo, eu sei quem são todas as pessoas. Você sabe quem é o Stannis, porque é o Stannis, né? E aí, então, toda essa parte do elenco é legal destacar. E o Gary Oldman, que é um excelente ator britânico e é um ator conhecido do público mainstream, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que é até interessante a gente resumir esse filme também como o Stannis Baratheon brigando com o Sirius Black. É um bom resumo. E o Sirius Black é assessorado pela Cinderela. Eu acho que é um resumo lúdico interessante. Parece aquelas coisas assim, resuma seu filme favorito em 140 caracteres, sabe? Total. E é o Stannis fazendo besteira de novo, né, gente? Porque esse é o sei, né, modus gente? operandi dele. E, Que horror. enfim. E aí, bom, a Carol já falou aqui do elenco como um ponto positivo. Eu, apesar de estar muito avessa à indicação do Gary Oldman, eu não posso... Eu tenho que me conformar
que ele vai ganhar o prêmio, porque É. ele não tem como ele não ganhar. Ele já ganhou os outros, né? Ele já ganhou os outros e, assim, ele tá completamente irreconhecível no filme. Totalmente. Ele incorporou o Churchill de uma forma absurda, assim. E uma coisa interessante é, depois de ver o filme, eu fui ler várias críticas sobre o filme. E muitas pessoas falaram que é um filme que vale só como um documentário, ou como um registro histórico, enfim. Mas não é um bom filme. E eu particularmente discordo muito disso. Porque eu achei um filme enquanto filme mesmo, muito, muito bom. Não é só uma história boa que segura o filme, não, te segura no filme até o final. É uma fotografia maravilhosa, uma caracterização maravilhosa. A direção, como a Carol falou, tá incrível. As atuações estão incríveis. Então, assim, não é só aquele filme que você vai seguir vendo porque você quer ver a história. Não, é enquanto arte mesmo, eu achei ele muito rico. Ele é um filme muito bem produzido, como eu disse, né? Ele tem uma direção excelente e as atuações também ajudam muito. Eu acho que a grande questão de ele ser um relato histórico, mas ele não poder ser considerado um bom filme, ou enfim, não sei o que exatamente a crítica disse, é que a gente tem o velho modus operandi de um filme de guerra. A gente tem um herói, e a gente tem a história desenvolvida em cima do herói. Ou um anti-herói nesse caso, né? Porque o Churchill, ele pela história, ele é considerado um anti-herói. Porque, enfim, ele era uma figura muito difícil, ele ele defendia políticas muito agressivas. E ele era uma pessoa carismática, assim, no pior sentido de você ser uma pessoa carismática, Sim. né? Porque se a gente for analisar o carisma como modo político, a gente tem grandes maus exemplos, e eu acho que o Churchill, ele acaba entrando num desses maus exemplos, assim. E aí você tem o que eu acho que é um pouco da humanização do Churchill no filme. Então acho que talvez a crítica venha um pouco desse lado, assim. Que você tem cenas que meio que fazem com que o Churchill seja desdemonizado, sabe? Que você tira essa ideia de que ele era um homem ruim, ele era um homem porco. E o que eu achei coisa que acho que eu nem comentei com você, mas uma coisa que eu achei muito engraçada é que eles colocam a esposa dele chamando ele de porco. Sim. Então é uma coisa que, assim, quando um diretor faz isso, ele tira esse peso do Churchill realmente ser um porco, que ele era, de fato, né? Então eu acho que isso é um ponto a ser considerado, assim. Eu acho que ele não pode ser o principal ponto de se desconsiderar o filme por causa disso, porque é um filme muito bem feito. E, enfim, claro que, né, essa é a minha opinião, cada um tem a sua, então eu acho que como ele é bom como relato histórico, e ele é um filme muito bem produzido, então, assim, eu estou recomendando que as pessoas assistam, porque é um bom filme. E eu acho interessante até a gente fazer esse contraponto que você não pode falar que é só um bom filme enquanto relato histórico, nem só um bom filme enquanto arte, porque os dois pontos têm problemas, entre aspas. Ao passo que o Churchill é bem retratado, ele também é muito humanizado. Então você não pode considerar só um documentário, porque não tem só fatos ali. A nossa cena preferida do filme, que é uma cena dele no metrô em volta de pessoas comuns britânicas, que é uma cena maravilhosa, não é uma cena que existiu, por exemplo. É uma cena linda, mas é uma cena que você vê que tá trazendo essa humanização do cara, né? Exatamente. Então é uma cena que muitos historiadores, muitas pessoas provavelmente detestaram, e acho que é até por isso que o filme é considerado um mau filme, porque ele realmente descaracteriza o Churchill na sua essência, digamos. E tem a cena também que ele tá conversando com a secretária e que ela fala que o irmão dela foi lutar não sei onde, que ele durou 2 semanas, enfim. Então eu acho que tem toda... E ele fica super emocionado e tal, então eu acho que tem essa questão também. Dito isso, vamos à aulinha de história para entender o que era aquele momento todo e, enfim, não falar só do filme, mas também pensar no contexto histórico por trás disso. Vou sentar aqui confortavelmente
E assistir a aula. Serei o mais breve possível. Então, o que acontecia era, o Neville Chamberlain, ele era primeiro-ministro da Inglaterra na época. Ele foi de 37 a 40, foi o período dele de primeiro-ministro. E aí ele era uma pessoa que ele era uma pessoa muito pacífica, assim, ele queria sempre promover a paz. E aí, em 38, no Tratado de Munique, ele tenta ofertar a Hitler, vamos assinar a paz, não vamos entrar em guerra e tal. E aí, claro que o Hitler quebra o trato, né? Porque ele invade a Polônia em 1º de setembro de 39. E aí, o Neville fica meio sem saber o que fazer. O Neville Chamberlain fica meio que sem saber o que fazer. E aí ele vai declarar guerra contra a Inglaterra em 3 de setembro. Então fica aquela coisa meio... aqueles 2 dias de a gente não sabe o que fazer. E aí, nisso, o parlamento britânico, ele se quebra, porque acontece uma invasão à Noruega que não dá muito certo, eles perdem muita gente, e aí o Chamberlain começa a perder apoio dentro do parlamento, né? Porque a oposição começa a falar, não, você é fraco, você não tem força, você perdeu a sua liderança e a gente quer que você renuncie, E aí o partido de governo, né, porque você tem o partido conservador, que é o partido do Churchill e do Chamberlain, e você tem o partido de oposição. E aí o partido do governo, né, o conservador nesse caso, eles precisavam de outro nome, dar outro nome, para eles não perderem a força total dentro do parlamento. E aí, dentro das críticas que a oposição fazia ao Partido Conservador, eles sempre nomeavam as pessoas. E o Churchill, ele foi uma das únicas pessoas, ou enfim, a única, que nunca foi citado em nenhuma crítica diretamente. Então, o partido de governo falou, o partido de ocasião, né, falou, vamos colocar o Churchill como primeiro-ministro. E aí, isso é aprovado imediatamente, porque o Churchill sempre teve essa coisa de ser agressivo, né? De victory at all costs, que é o que ele diz em um dos discursos dele. Então, e era uma coisa que a oposição queria, porque a Inglaterra estava em perigo iminente de ser invadida, de tudo acontecer, e da guerra tá ali batendo na porta deles, e aí o Churchill era o único que queria que a Inglaterra se defendesse como combatente de guerra, né? E eles queriam que a Inglaterra entrasse em guerra de fato, né? Não que ficasse nessa coisa passiva de só deixar as coisas acontecerem e tal. E aí é nesse momento que o Churchill assume, né? Então você tem aí essa crise de que a Inglaterra não sabe se vai entrar na guerra, se vai entrar em guerra no sentido de batalha, se não vai, e aí que o Churchill assume a bucha, em maio de 40. Bela bucha. Que bela bucha. E aí, em maio de 40, que a gente começa a ter a participação, de fato, assim, mais forte da Inglaterra na guerra. E aí eu acho que é legal a gente fazer, nesse momento, a ligação desse filme, Destino de uma Nação, com o próximo filme da nossa maratona que vai sair, que é Dunkirk. Churchill precisa, só pra gente não dar spoiler do próximo vídeo, Dunkirk foi na verdade não é Dunkirk, né? A Operação Dínamo foi uma das decisões mais importantes tomadas pelo Churchill. Nesse momento, logo que ele assume o posto de primeiro-ministro. E aí a gente tem o Destino de uma Nação, que mostra toda a parte política, estratégica que está acontecendo na Inglaterra. E em Dunkirk a gente vai ser jogado no meio da guerra e vai ver a operação acontecendo. Então é muito legal. A gente achou que é uma das coisas mais legais que aconteceram no Oscar, assim, de ter 2 filmes tão interligados concorrendo no mesmo ano. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Você fica ligado. E acho que o mais legal é de você pensar no Destino de uma Nação, que Dunkirk tá presente na história desde os primeiros 30 minutos do filme. Assim, a partir dos primeiros 30 minutos pro fim, é basicamente sobre Dunkirk que rola o clímax da história, né? Então é muito legal observar isso, assim. E foi uma coincidência até, porque o próprio Gary Oldman, quando ele foi perguntado sobre isso, ele falou que isso não foi planejado, que o roteiro de O Destino de uma Nação estava na cabeça do roteirista. Eu vou pôr o nome aqui que eu esqueci o nome dele agora. Mas estava na cabeça dele há muitos anos e assim, aconteceu de Dunkirk ser lançado
no mesmo ano de O Destino de uma Nação, por uma obra do Destino maravilhosa. É, com 2 meses de não diferença de lançamento entre um e outro. Exatamente. Então, né? Mas então é basicamente isso. É isso. Eu acho Mais que. alguma consideração? Só a última consideração é que, assim, uma das grandes diferenças entre O Destino de uma Nação e Dunkirk é que O Destino de uma Nação é um filme político de guerra, porque. E aí é o filme que é o que a gente meio que tá acostumado, assim, que normalmente o que acontece no filme de guerra é que você tem as duas coisas separadas, né? Você tem a política de um lado e a ação do outro, e as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E na tela, né? E em O Destino de uma Nação, não. Você tem só a parte política. Você tem pouquíssimas imagens de guerra de fato, né? Então eu acho que isso é interessante. Exatamente. E aí, né, trazer de volta aquela história da consideração de você estar humanizando uma pessoa que não era exatamente boa e tal, que também é uma consideração a ser feita. E eu acho que a grande crítica do filme vem dessa parte. Mas acho que é isso. É um bom filme. Tô recomendando para as pessoas assistirem, então Com certeza. é isso. Assistam esse filme. Se você assistiu, comente embaixo o que você achou. Se você concorda com o que a gente falou. Sim. Se você discorda. Se você também tá revoltado com a indicação do Gary Oldman como eu. E é isso. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.